Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Bom, hoje eu vim trazer uma possível solução para um problema que muitas pessoas têm aqui, tanto no Clash Royale, tanto no Clash of Clans, todos esses jogos que usam o Supercell ID, que é aquele negócio do código não ser enviado por e-mail. Basicamente, o que eu descobri que funcionou comigo, que talvez funcione para a maioria das pessoas e para algumas talvez não funcione, é uma simples confusão que a gente acaba cometendo. Por quê? Tá vendo que aqui quando você tem jogos instalados da Play Store, ele automaticamente também tem esse Play Games, que é do Play Store aqui, ó, que gerencia os jogos, ó. E aí você vê esse problema que acontece do código não ser enviado, geralmente acontece com pessoas que usam mais de um e-mail nesses jogos aqui, ó, desse Play Games. Por que eu tô falando isso? Tem uma coisa que as pessoas não percebem e acabam confundindo na hora. Quando você cria o Supercell ID, você tem que cadastrar um e-mail. Só que automaticamente, se o cara usa mais de um e-mail nesse Play Games, ele às vezes confunde na hora de cadastrar o Supercell ID lá, porque lá no Supercell ID, geralmente você usa um e-mail, né? Precisa de um e-mail para ele associar a conta, para você ter o jogo salvo, e aí caso você for instalar o jogo e quer salvar os dados dos jogos para você não perder sua vila, seu status lá, né, os troféus e tudo mais, para você recuperar a conta, você precisa desse Supercell ID. E o que acontece? Vamos por partes. Eu vou entrar no jogo e depois eu vou explicar mais outras coisas que vários vídeos explicam. Então, vou entrar, por exemplo, no Clash of Clans. Ó, vai entrar aqui, como eu limpei os dados do Clash of Clans, então ele automaticamente, você vai ver que aquele negócio de Play Games, ele já vai aparecer aqui no meio da tela. Você vai ver que vai aparecer mais ou menos aqui, ó. Fica vendo. Ó, ele vai começar o tutorial. Ó lá, ele logou, ó, conectando ao Play Games. Eu acabei censurando aqui meus e-mails, né, para não vazar meus dados. Mas quando você conecta aqui no Play Games, e caso você tiver vários e-mails como eu tenho aqui, ó, ele vai pedir para você escolher uma conta. E aí que tá a confusão que a gente acaba cometendo e fazendo com que aquele código da Supercell ID não seja enviado. Por quê? Se você escolhe, por exemplo, esse no meu caso, eu vou dar o exemplo que é esse que estava dando erro no meu caso, esse e-mail aqui. Eu vou selecionar ele para entrar nessa conta. Aí ele automaticamente vai carregar o jogo salvo nessa conta aqui, ó. Nessa conta. Ele vai carregar o jogo salvo. A minha vila tá carregada nessa conta aqui, ó. Nesse primeiro e-mail. Ó, carreguei. Olha lá. Nível 10, certo? Ele carregou minha conta. Ó. Aí ele tá falando, a vila, que é a minha vila aqui, né? Com centro de Vila Nova, foi encontrada. Inicie sua sessão com o Supercell ID para carregá-la. Aí que tá o erro que a gente acaba cometendo, que eu acredito que é a possível solução. Se você fez o Supercell ID na conta, que no meu caso eu fiz o Supercell ID nessa conta aqui, eu vou dar OK. Aí ele vai pedir para você continuar, certo? E é aqui que todo mundo tá tendo aquele problema, ó. Insira um e-mail cadastrado na Supercell ID para receber o código de login. E aí que tá a confusão que a gente acaba cometendo. Por quê? A gente meio que, ou às vezes a gente, de tanto que tem vários e-mails ali, a gente às vezes associa que aquele mesmo e-mail que tá cadastrado no Play Games é o mesmo e-mail que esse. E no meu caso, não era. O e-mail que eu coloquei aqui, que eu cadastrei Supercell ID, é diferente do e-mail lá do Play Games. É totalmente diferente. Esse e-mail aqui não é o mesmo.
do Play Games. Então, às vezes, não só eu, como essas pessoas que estão falando que não está sendo enviado o código, a gente está inserindo um e-mail diferente. Ou talvez a gente está enfiando um e-mail que é o mesmo do Play Games, só que esse mesmo e-mail do Play Games, às vezes a gente não cadastrou a Supercell ID, entendeu? Eu, no meu caso, não cadastrei. Eu cadastrei um e-mail que tem o mesmo nome, só que aquele que tá na Play Games é do Gmail. E esse que eu cadastrei, eu acabei cadastrando um do Hotmail. E aí que eu acabei tendo essa confusão, que eu não tava conseguindo carregar o jogo, que eu não conseguia receber o código. Eu ficava lá caçando no Gmail e nunca vinha. Aí que eu pensei, pô, lá no suporte da Supercell ID, ele sempre fala, verifica sua pasta de e-mail, verifica os e-mails que você acredita ter cadastrado Supercell ID. E aí que eu lembrei, talvez o e-mail que eu cadastrei não é o mesmo que eu tenho aí da Play Store, porque aquele do Play Games lá, ele é o cadastro de um e-mail que você coloca no seu celular. Automaticamente, quando você tem um celular novo, ele pede para você inserir um e-mail lá, né? Com uma conta Gmail. E aí, quando você cria a conta Gmail lá e cadastra, ele já vai para Play Store, vai para o seu e-mail e para esse Play Games, né? Para os jogos serem salvos, os dados, as conquistas que você recebeu, vai para aquele e-mail. Só que não é o mesmo e-mail que você cadastrou aqui, ó, na Supercell ID. Essa Supercell ID é outra coisa, né? E agora eu vou inserir um e-mail correto aqui, ó, que eu antes estava colocando um e-mail errado. Inseri o e-mail e agora eu vou iniciar a sessão com o e-mail certo. Esse e-mail que eu inseri aqui da Supercell ID é somente da Supercell ID. E aquele e-mail lá do Play Games não é o mesmo daqui. É essa confusão que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção. Talvez seja isso que às vezes a gente acaba confundindo e por isso que a gente fica pensando, pô, a Supercell não tá enviando o código no e-mail. Porque o e-mail que você tá colocando não é o mesmo. Porque se você coloca qualquer e-mail ali na hora de cadastrar, se você colocar um e-mail que já existe, Supercell ID, ele avisa. Ele avisa assim que, ó, esse e-mail que você tá colocando já tem uma Supercell ID associada. E quando eu coloco aqui, ele só no início, ele avisou, não avisa sempre, enviando um e-mail dizendo assim, ó, esse e-mail não tem nenhum Supercell ID, favor colocar outro e-mail que tenha a Supercell ID. Ele não vem sempre isso. E é aí que começa a confusão, porque aí a gente fica esperando e não vem. É por isso que tinha outras pessoas também que eu vi vídeos falando isso aí. A pessoa colocou o e-mail, né? E ficou aguardando vir um e-mail, né? Do código no e-mail. E não veio. Aí depois veio um e-mail da Supercell ID dizendo, ó, esse e-mail que você colocou para iniciar a sessão não tem nenhum Supercell ID. Essa mensagem não vem sempre para você, mesmo que você colocou um e-mail que não tem nenhum Supercell ID. No meu caso, foi isso que aconteceu. Eu estava colocando um e-mail que não tinha Supercell ID e não estava vindo nem e-mail avisando isso, que não tem nenhum Supercell ID, e nem o código, né? Porque não tem nenhum cadastro de Supercell ID. Bom, vou iniciar agora a sessão. Bom, chegou o e-mail agora. Eu vou digitar aqui, ó. E aí o que acontece? Tem outro detalhe também que eu vi algumas pessoas têm um problema. Quando você vai clicar em enviar, ele dá erro. Por que tá dando esse erro? É porque justamente aquilo que eu falei no início do vídeo. Lembra que eu falei que esses problemas geralmente acontecem quando você tem mais de um e-mail cadastrado no celular, naquele Play Games? O que acontece? Se você tem vários jogos da Supercell, por exemplo, Clash Royale, Clash of Clans, o Brawl Stars, entre outros, o problema é que a gente às vezes acaba criando o jogo com o cadastro do Supercell ID em outro e-mail. Às vezes você criou, por exemplo, eu criei o Supercell ID nesse e-mail que eu enviei o código, certo? Nessa conta do Clash of Clans. E aí lá no Clash Royale, eu não criei uma conta nesse e-mail. Eu criei em outro. E aí que começa a confusão também do e-mail que você colocou aqui, tá sendo enviado. Porque se você tem uma conta
no Clash of Clans e no Clash Royale e no Brawl Stars, por exemplo, esse código que você tá colocando aqui, esse e-mail também, às vezes esse e-mail aqui que você tá colocando, ele tem o Supercell ID, mas não é para esse jogo do Clash of Clans, às vezes é do Clash Royale. E aí você insere aqui o e-mail e vai vir um código. Só que quando você insere aqui tá dando erro, porque não é o jogo que você pediu o código. Você tá pedindo o código para aquele outro jogo. E aí você tá inserindo aqui, porque o sistema aqui de login aqui, ele aceita você colocar um e-mail e aí ele fala que enviou um código. Aí você vai pegar o código, né? Porque aí você acaba confundindo, achando que esse e-mail era do Clash of Clans e não é. E aí, na hora que você pega o código lá, que na realidade, vamos dar exemplo, seria do Clash Royale. E aí você acaba confundindo, achando que aquele e-mail que você usou do Supercell ID era desse Clash of Clans. Na verdade, é o e-mail que você associou o Supercell ID do Clash Royale. E aí você coloca aqui, o código vem, e você insere ao invés no Clash Royale, você inseriu o código do Clash Royale no Clash of Clans. E aí dá erro. Esse também é um dos problemas que dá de quando você for enviar o código para carregar o seu jogo, ele começa a falar assim que houve o erro, tente mais tarde, aparece isso. Você inseriu um e-mail que na realidade esse e-mail do Supercell ID não é desse Clash of Clans, é do Clash Royale. E aí por isso que dá erro. No meu caso aqui eu inseri certo. Esse e-mail aqui tá cadastrado numa conta do Clash of Clans. Ó, eu confirmei e aí, ó, carregou a conta. Você está prestes a carregar uma conta do jogo existente ao seu Supercell ID, ó. Aí confirma, ele vai de boa. Basicamente, o erro não é que a Supercell não tá enviando o código. Na verdade, é uma confusão que a gente acaba cometendo na hora de fazer o cadastro desses e-mails. Então, talvez seja esse uma das possíveis soluções que eu acabei encontrando, né? E é por isso que eu falei que se caso você tem várias contas, vários e-mails, tem que primeiro ou anotar num caderninho, né? Coloca lá Clash Royale, aí você coloca os e-mails das contas que você tem. Se caso você tiver conta no Brawl Stars, no Clash Royale, no Clash of Clans, tem que deixar bem organizadinho, porque às vezes você tem uma conta no Clash Royale em um tal e-mail. Vamos supor, e-mail A, você tem uma conta no Clash Royale. Só que esse e-mail A, você não tem conta no Clash of Clans. E aí você acaba fazendo essa confusão. Você às vezes coloca o e-mail que você tem do Clash Royale no Clash of Clans na hora de carregar esse Supercell ID. Basicamente é isso. Se ficou meio confuso, porque é confuso isso de colocar e-mail do Supercell ID, eu vou tentar fazer outro vídeo, vou tentar explicar um pouco melhor, caso tenha ficado alguma dúvida. You can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh, that could finally fix me. Looking at my history.